T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! E aí, galera? Tudo bem? Tudo bem, eu tô mais formal. Tô mais formal. Boa noite. Boa noite. Então, galera, esse é o podcast Papo Estelar, episódio YT 013. 13, meu Deus 13. do céu. E o próximo? É o 14? É o 14, obviamente. O próximo já tem câmera. Ai, tô nervoso. Nossa, tô nervosa. Ai, Deus. Mas vai dar tudo certo. Vai sim, vocês vão gostar. E, galerinha, hoje a gente vai falar sobre o caso de Roswell. E esse programa, como sempre, vai ser muito louco. Então, aqui quem tá falando é a Amandinha. E o Danielzinho do Danielzinho do pagode. Hoje o Daniel tá pagodeiro. Tô nada. Escutou vários sambas raiz aqui hoje, pagodinho. É, vai nessa. Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. É verdade. Dá aquele like, comenta o que vocês querem que a gente fale, não sei o que, né? Não sei o que mais, brili, baroró. E outra, no próximo episódio, a gente geralmente costuma falar sobre um papo de espiritualidade ou de qualquer outro assunto, né? Uhum. E sobre extraterrestres, né? Mas semana que vem a gente vai abrir uma exceção e vai contar outro caso. Eu não vou nem falar qual vai ser no final do programa hoje, porque eu não sei. A gente vai fazer algumas pesquisas ainda. Mas vai ser outro caso, porque como é um programa mais roteirizado, assim, essas histórias a gente vai começar a se acostumar com a câmera enquanto dá uma lida no roteiro, né, e tal. Sim. Porque elas são mais histórias contadas mesmo, né? A gente fala sobre, mas a gente lê bastante no roteiro, então, né? É verdade. E não esqueçam de se inscrever no Instagram papo.estelar. Segue a gente aqui no YouTube, no Spotify. Exatamente. E a gente espera que vocês estejam gostando. Dá o feedback aí pra gente, pessoal. Tá. E aí, Amanda, o que é o caso Roswell para os... Então, galera, vou começar aqui falando pra vocês sobre o caso. E pra quem não conhece, o caso Roswell, ou como alguns chamam, né, o incidente de Roswell, ele aconteceu em julho de 1947. E é um dos poucos casos que tem relatos de recuperação de naves e de corpos extraterrestres. Segundo eles. Segundo eles, né? Segundo porque eles quem? O governo, que medo. né? E, tipo, não que eles tenham recuperado uma nave inteira, né? Mas fragmentos, pedaços da nave. Uhum. E tudo isso aconteceu num rancho que era próximo da cidade de Roswell, no estado do Novo México, nos States, lá nos Estados Unidos, em 8 de julho. E o primeiro comunicado que foi feito para a imprensa, né? Foi feito pela base aérea local. E foi afirmado, né, ter sido recuperado um disco voador. Aí, um pouco depois, né, um tempinho depois, o exército já se retratou, dizendo que tinha sido um balão meteorológico e tal, aqueles comunsão. E depois falou que era um balão sonda do projeto Mogul. Imagina um balão fazer uma cratera no chão quando cair. E balãozão, né? Um balão. Um baita de um balão. Andando na gente, um balão, né? Pois é, mas é isso que eles falam, né? Agora vai de você acreditar ou não. Né? Mas, assim, eu acho que os extraterrestres, assim, eles são tão evoluídos que se isso realmente aconteceu, foi porque eles queriam, talvez, que acontecesse, ou foi alguma coisa programada. Até porque a gente acredita que a nave em si, né, ela é tipo, sei lá, uma manifestação física ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Uma extensão do corpo astral deles, né? E eles criam pra poder se locomover aí pelas galáxias e tal, tipo, sem ficar expostos ou alguma coisa
do tipo, assim, sabe? E também o interesse sobre o caso era bem pouquinho mesmo, até os anos 70. Quando daí os ufólogos, eles começaram, né, a formar a teoria da conspiração e tudo mais, porque sempre tem, né? E misturando, tipo, os relatos de épocas passadas, assim, outras nem tanto. Então, tipo, os caras começaram a misturar muita coisa, não sei o quê, falando que mais naves tinham caído, blá, 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 que os tripulantes, no caso alienígenas, tinham sido recuperados por militares, depois encobriram a situação e daí tentaram esconder o que realmente tinha acontecido. Tipo, muita desinformação, assim, né? Tem muito... É sempre assim, né? Eles falam, eles se retratam. Hoje em dia eles estão mais inteligentes, assim, como eles retratam, assim. Por exemplo, aqueles live feed da NASA, onde você pode ver ao vivo ali, né? E coisas do gênero, eles cortam rapidinho hoje em dia, mas tipo assim, hoje é a era da digital, né? Não tem como, todo mundo tem um celular na mão hoje, é ali difícil é muito... esconder alguma informação, assim, que eles não têm controle total. Sim, até porque a gente olha a quantidade de vídeos que a gente tem visto, né? Essa semana mesmo que passou, a gente viu um outro vídeo bem legal, né? Das pessoas no trânsito, assim, gritando, ai meu Deus, olha lá. E um troço que aparentemente não é fake, mas a gente não pode colocar a mão no fogo por nada, né? Você não tem como saber. Por exemplo, o satélite lá, é satélite da Rússia que entrou, que caiu? Acho que é alguma coisa assim. Se eu visse aquilo ali pra mim, eu ia falar, Cara, a gente viu o vídeo, é insano, né? Assustador, parece um meteoro vindo. Você fala, pronto, acabou, o que eu fiz da minha vida, foi isso? Tem coisas que parecem e não são, mas tem coisas que não tem muita explicação, né? Sim. Então... Mas, né, e voltando aqui pro assunto também, sabe aquele vídeo, não sei se vocês conhecem, que é um vídeo bem famoso da internet, que é a autópsia do ET lá de Roswell? Eu tenho 99,99,99. Mais uma vírgula. Botar mais uma vírgula aí. Que é muito por cento, assim. A gente só não vai dar 100% de certeza, porque quem sabe tem certeza de tudo, não tem certeza de nada, entendeu? É fake, sim. Mas a gente acredita fielmente. Aliás, eu tava fake. falando nisso, né? O produtor dessa autópsia, do Alien. Alien from Roswell, né? Ele já admitiu, ele gravou, falou que era fake. O cara criou a coisa toda e tal. O nome dele é Spyros Melares. Spyros. Ele falou que gastou 54 mil na época pra produzir era o filme. Grana, hein, galera? Cara, hoje ainda é um dinheiro, mas... Olha, eu diria que eu não sei que ano foi que ele criou, mas isso aí provavelmente hoje em dia daria em torno de mais de 150 mil dólares tranquilo, assim, bem tranquilo. Eu não vou chutar muito alto. A gente não sabe, mas tipo, pra época era uma super produção, né? Assim... Cara, pra época, assim, uns anos atrás, quando saiu, parecia... Real, né, o troço? Bem real, né? E foi ele que também que criou a NFT lá Fizeram uma NFT do... É o mesmo cara? O cara que... o vídeo é dele, né? Os direitos autorais são dele. Daí foi feito NFT. Que legal. E, bom, no dia 8 de julho de 47, né? É quando se passa essa história. E o nome do nosso porta-voz da base aérea é o senhor Walter Haut. Walter Haut. Esse nome é alemão até, né? Ele trabalhava na porta-voz, né, da base aérea de Roswell, que era comandado pelo coronel William Blanchard, e distribuiu o seguinte comunicado de imprensa. Abre aspas. Abre aspas, é um quote, né? Os diversos boatos relativos ao disco voador tornaram-se ontem uma realidade, quando o setor de informação do 509, né, 509, né, bombardeio da 7ª Força Aérea do Aeroporto Militar de Roswell, teve a sorte de tomar posse de um disco, graças à cooperação de um fazendeiro local e do gabinete do xerife do condado de Chaves. Né? O objeto voador pousou em uma fazenda das proximidades de Roswell, no decorrer da semana passada. Isso é um comunicado dele, né? Como não tinha telefone, o fazendeiro guardou o disco até poder entrar em contato com o gabinete do xerife. E, por sua vez, notificou o Major Jesse Marcel, do setor de informação desse grupo de bombardeio. Providenciou-se imediatamente para que o disco fosse recolhido na residência do fazendeiro, e ele foi examinado na base militar de Roswell, né? Foi mais tarde confiado pelo Major Marcel às autoridades competentes.
Fecha aspas. Fecha aspas. Aqui né? só acho que é a 8ª, né? O bombardeio da 8ª Força Aérea do aeroporto militar da 8ª, de... desculpa. Acho que a gente leu 7ª ali, mas é a 8ª, né? É. Não sei números romanos. Não... E também é importante frisar que isso que ele falou que ele falou na ligação para a imprensa, né? Foi um áudio dele que ele mandou para a imprensa. Então foi uma coisa que, tipo, né? Foi eles que passaram, não foi segundo eles, foi isso que aconteceu. Não foi um diz que me diz. Não foi diz que me diz, é um comunicado oficial, né? E foi o que ele relatou, né? O responsável pela equipe da região. E na localidade de Roswell, no Novo México, o jornal Roswell Daily Record, eles logo publicaram na primeira página, né, a notícia que o 59º grupo de bombardeiros da então Força Aérea dos Estados Unidos havia tomado posse desses destroços, né, desse tal disco voador. E a notícia, obviamente, causou um rebuliço na cidade, né? Mas daí, já no dia seguinte, em Fort Worth, a Força Aérea e os jornais, né, desmentiram toda a história, dizendo que os restos eram, tipo, balão meteorológico. Então, né, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Aí ninguém tem certeza de nada. A gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. Nada, mano. Nada mesmo. Nada. E a gente escuta muito, né, dizer que esse incidente foi criado pelas Forças Armadas e tal, serviço secreto, para demonstrar algum tipo de aquisição de tecnologia fora da explicação, que não existe, né? Porque essa era uma época que tinha bastante guerra. E, tipo, pra eles, às vezes, talvez fosse muito, muito cômodo, assim, falar, não, caiu aqui, vamos fazer que eles chamam lá a tecnologia reversa, né? Engenharia reversa. Pra, tipo, não, a gente tá em posse aqui dos troços, nós vamos ser potente porque nós vamos saber como operar aqui algo alienígena. A gente vai conseguir reproduzir isso daqui de alguma maneira. Eu acredito que foi essa a ideia, né? Sim, os outros países ficar tipo, tudo morrendo de medo, agora né? Os Estados Unidos têm tecnologia de outro mundo. E que eles vão fazer com a gente, né? Vamos Vamos arregar. Né? Basicamente isso. Existe essa possibilidade também, né? Assim, sinceramente, faz sentido. E eu acho bem plausível, assim. Que seja esse caso, né? Esse caso que aconteceu, né? A não ser, né, pelo fato que anos depois eles começaram a ridicularizar as pessoas que acreditam nesse fenômeno. Então, assim, esse é o contraponto, né? Por que eles falariam, né, que caiu um disco voador lá logo após ridicularizando as pessoas? Pois é. Porque daí torna todo o ponto de que agora nós temos tecnologia alienígena completamente vira nada, vira pó, porque se eles estão ridicularizando que, não, gente, isso nem existe, pelo amor de Deus, entendeu? Mas caiu um aqui, a gente tem a tecnologia, entendeu? Tipo, como assim? Né? Não bate, né? Bem que daí eles já não estavam mais com as tretas de guerra, eu digo, ultimamente, nos últimos anos. Tá. Entendeu? Então, tipo, eles meio que pararam de ridicularizar, porque, eu não sei, eu acho que é uma coisa meio inevitável, eles já notaram que não tem muito controle sobre isso, né? Mas esse lance de ridicularizar, assim, essas paradas, eu acho que até mesmo espalhar esse material que eles põem na internet de objetos voadores, meio, você vê que é uma montagem, é um pouco de dedo do serviço do tipo, mesmo o pessoal que ridiculariza. Será que não? Será que eles não fazem eu acho que os caras, talvez pra, tipo, o pessoal começar assim, olha, isso aqui tá tão na cara que é um troço fake, é claro que eu não vou acreditar nisso. Tipo, pra causar essa divisão ali. Mas foi bem esperto, porque olha só, eles utilizaram dessa situação pra meter medo, né? E depois, quando não era mais conveniente e viram que estava saindo do controle, eles foram lá e começaram a espalhar material duvidoso, assim, para as pessoas acreditar, ou que acreditavam serem taxadas como louca, cara. É uma suposição isso que eu tô falando, mas faz bastante sentido pra mim, eu acredito bastante nisso, assim, também. Mas, né... E um artigo do jornal de Sacramento Bee, era o nome do jornal, também do dia 8 de julho de 47, detalha o acontecido. Então a gente vai contar aqui para vocês. Abre aspas. Os destroços haviam sido encontrados originalmente por um fazendeiro chamado William McBrazel, nos primeiros dias de julho de 1947.
Aí, entre parênteses, eles estimam que foi no dia 3. E que teria havido uma grande tempestade local nesse dia, que foi o que teria ocasionado a queda do OVNI. Algumas testemunhas afirmam ter ouvido um estrondo entre os trovões que não lhes era semelhante e que, após a tempestade, William Brazel, enquanto andava a cavalo com Timothy, de 7 anos de idade, um filho de vizinhos seus, deparou-se a cerca de 12 quilômetros do rancho em que vivia, com uma série de destroços. William Brazel estava acostumado a encontrar restos de balões meteorológicos, mas estes, segundo as suas próprias palavras, eram diferentes. Ele até descreve depois que o material era um tipo de alumínio que, ao amassar, se desamassava sozinho. Pois bem, os destroços estavam espalhados por uma área bastante grande e não tinha as habituais instruções para devolução às entidades oficiais, como geralmente os balões meteorológicos têm. Então, fecha aspas. Então, eu ouvi, né, de aqueles florenses de... como é que chama? Que eles estudam um local para... Forense? Forense, isso. Que não tinha um só ponto de impacto, né? Tinha vários. Então, teve um primeiro maior e os destroços foram bem mais longe, né? Daí Então, tipo, a aeronave caiu, foi bem abrupto, foi bem forte, né? Então, tipo, esse local que gerou, esse local de impacto que a gente fala, você tem que manter em mente que é o local onde caiu, porém as peças e outras coisas foram encontradas muitos a quilômetros de distância da nave. Do local, né? Porque a nave quicou, né? Não sentou nem rebolou, mas quicou. E ele disse, abre aspas de novo, tenho certeza que o que encontrei não foi nenhum balão de observação meteorológica, fecha aspas. E uma coisa que sempre acontece também quando tem esse envolvimento de seres de outro planeta e tudo mais, aconteceu também no caso da floresta Rendlesham, que a gente falou aqui também em outro episódio, e foi que os animais evitavam a área e ficaram bem agitados. Aconteceu também nesse caso, né? Sim. Eu acho que os animais têm um sentido de intuição por ser, né, caçar e viver na natureza. Instinto também, o instinto é bem maior, então quando a gente nem viu, eles já estão sentindo, já tem um tempo. Com certeza, É bem mais aguçado. Muito mais sensitivo, assim, né, os bichinhos. Bom, mas voltando aqui, foi então que William Brazel e o jovem Timothy, depois de chegar ao local, levaram alguns desses materiais, né, e foram contando do achado, né, a vários vizinhos e conhecidos ali da região. Um dia depois, que era 4 de julho, né, os fragmentos já passavam de mão em mão entre os moradores da região. Os caras nem sabem, né, a procedência do troço. E se fosse algo radioativo, cara? Não, vamos mostrar pra galera aqui. Então, daí que fica a dúvida, foi no dia 3 mesmo? Porque tá falando aqui do dia 4 de julho, foi no dia 8? Não, foi no dia 3 de julho, né? O relato foi divulgado dia 8 de julho. Ah, isso, tá? Eu não tava entendendo. E dia 4 de julho é o entretempo. Agora que a gente tá contando que é que o dia 4 de julho que já tava relato. todo mundo... Eu tava na cabeça que tinha acontecido dia 8. Não. E mas daí... Enfim. E daí esse fragmento tava passando de mão em mão, né? As peças, né? Durante dias. E muita gente se deslocou pro local da descoberta para levar consigo, né? Pedaços desses materiais. A gente quer um souvenir, né? A gente quer levar... Um souvenir. É que nem você vai pra... É uma lembrancinha. Quando a gente vai visitar a Torre Eiffel, a gente traz aquelas lembrancinhas pras pessoas, entendeu? Quando vai pra entendeu? Aparecida do Norte. Pra Aparecida, a gente traz, né? Pra família. Virou Aparecida. A Roswell, segundo o Lars Fonseca, o Roswell virou Aparecida do Norte, né? Mais ou menos isso. Chega lá essa coisa pra comprar. Exatamente, né? E o William Brazel diz ter levado alguns fragmentos também para o seu galpão. Entre eles, há uma peça de aproximadamente 3 metros, né, que ele levou. E as ovelhas deles, que não queriam passar nem perto dessas peças. O bicho senta, né? Então, tipo, você imagina, o cara pega uma peça, ele não tá pegando... por exemplo, uma nave irradiando algo. Ele não pegou um ser extraterrestre.
uma peça Igual uma foi pecinha. suficiente para assustar os animais. O que será que eles sentem? Será que eles sentem isso não é desse mundo, é melhor? Ou eles sentem a energia que Eu acho que a fica? energia, a vibração ali, alguma frequência que talvez fica emitindo ali, não sei, né? Não tem como saber. Mas o cara foi lá e levou uma peça de 3 metros também, 3 tipo, metros, cara? putz, Pô, velho. não- daí é bom que dá pra cortar em vários e Dá vender, pra né? vender, colocar em chaveirinho. Aham, Mas foi apenas depois, assim, na parte da noite desse dia, né, que o William Brandon se encontrou com seus amigos e eles aconselharam ele a contar pra autoridade. Falaram assim, meu irmão, eu acho melhor, esse bagulho tá brilhando, é melhor Tá você... meio diferente esse negócio, vamos passar pra frente. Eu acho melhor você falar com os homens, porque o bicho vai pegar, né? E teve até uns jornais que estavam oferecendo, na época, 1947, $3.000. Bah, 3 mil era dólares grana, hein, cara. Em 47, eu não vou brincar de converter de novo, mas tranquilamente dá mais de $100.000. Assim, por um pedaço. $3.000 dá mais Em de 100 mil. 47 para 2022, sim. Da inflação lá foi tipo, cara, pega de 47. Em 47 você comprava uma xícara de café por centavos. Por um centavinho. Entendeu? Não, não sei, mas 5, 20 talvez? Não, eu lembro... enfim, né? Enfim, né? Teve até uns jornais lá que estavam oferecendo, né, esse valor, que nem a gente falou, né? Por uma prova desses falados, tão chamados discos voadores. Discos voadores. Né? É o assunto que estava causando furor na imprensa devido às declarações... Furor. Furor. Eu gosto dessa palavra, causando furor. Causando furor, né? Por causa das declarações do piloto Kenneth Arnold, feito 2 semanas antes. Porque esse Arnold relatou que, ao sobrevoar o Oregon, avistou o que seriam 9 aeronaves sem caudas visíveis em formas de crescente e voando em formação a grande velocidade. E descreveu o movimento delas como irregular, como o de um pires deslizando na superfície de um lago. Meu Deus. Imagina doideira. É um pouco... Imagina agora, a gente tem acesso a vários filmes e coisas que os caras fazem que você vê as naves voando no espaço, você fala, nossa, que efeito bom, nossa, ficou muito perfeito, ficou legal. Agora você imagina você, piloto, em 1947, enxergando algo que você nunca nem tinha visto num filme. Deve ser algo que você não consegue nem imaginar. Mexe com a tua cabeça e fala, meu Deus, será que eu tô louco? Você realmente acha que tá louco, cara. Sim, você não sabe o que tá diante dos teus olhos ali. Você fala, meu Deus. Eu sei o que eu vi, mas eu não sei explicar. Não sei nem explicar. É que nem os negócios de profecia. Lembra o pessoal falando de profecia? É porque era não sei o que, luminoso, blá, blá, blá. As pessoas não tinham... Que era um foguete, que era uma nave eles espacial. não tinham a palavra foguete no vocabulário deles, né? Então você vai descrever ali da maneira que fica mais fácil ali o entendimento. Eu acredito que sim. Mas, enfim, né? E a imprensa, no caso, logo cunhou o tal termo do disco voador, né? Então, excitando, né? A imaginação mesmo. O que estimulou quase 1.000 relatos de avistamento de nave extraterrestre nas semanas que foram decorrentes ali do acontecimento, né? Porque daí a imprensa vai lá, né? Fala, e daí o cara fala, pô, eu não sou o único louco. Né? Então, o que eu vi agora eu posso relatar, porque se eu ligasse semana passada, onde ninguém falava sobre discos voadores, o que iam pensar de mim? Doido, interna, pedra, põe no pneu. Né? Não tem como, né? Mas daí hoje, algumas pessoas, né, sustentam que o que esse Arnold viu foi, na verdade, pássaros migrando, né, cara? Uau, como a natureza é linda! Bem TV, mano. Tipo, tá bom, né? Bem parecido. Exatamente como pássaros, né? Eu gosto muito desses pássaros redondos. Redondos, que não batem brilhantes, com cores, né, vibrantes. Exatamente. Então tá bom, né? Bem Todo parecido. dia tem que olhar 2 vezes pros bem-te-vi aqui pra ver se não é um off. Todo dia eu escuto bem-te-vi, vou lá, corro na janela. Pra ver se não é um OVNI, né, cara? Porque a gente não sabe, pode ser que porque seja, já né? que é parecido, vai que os OVNI estão falando bem-te-vi também. Vamos fazer uma camiseta. O cara avistando assim, olha um UFO, e daí um bem-te-vi passando falando assim, bem-te-vi. Bem-te-vi. E no dia seguinte, né, no caso, em 6 de julho de 47, o William Brazel, ele foi até a delegacia do xerife George Wilcox, é assim que fala, eu acho, esse nome,
no condado de Chaves, levando alguns dos destroços, né? Imagino que ele não tenha levado aqui o de 3 metros, ia ficar meio difícil de puxar nas carroças, Não ia né? passar na porta. Mas, e ele foi lá e informou, né, do que teria, talvez, encontrado ali os restos de um disco voador. E o xerife telefonou para a base aérea de Roswell e enviou o major Jess Morsel, do 59º, né, grupo de bombardeiros, juntamente com o capitão Sheridan Cavitt, para analisarem os destroços, né, que ele tinha levado. E esses destroços teriam sido transportados para a base de Fort Worth. Então levou e levaram. Levou e levaram. Ele entregou e os caras caminharam com os negócios, né? Uhum. E enquanto isso, o comunicado que foi feito à imprensa, né, da Força Aérea, deu origem da manchete do Roswell Daily Record no dia 8. Daí foi quando foi retratado, né, todo o caso e tudo mais. Sim. E aí, no dia seguinte, o exército norte-americano, ele tratou logo de desmentir a versão do disco voador, dizendo que os destroços encontrados eram de um balão e blá, blá, blá. Aí tem o Donald R. Smith e Thomas J. Carey. Eles perguntaram, né, como foi possível que os oficiais altamente treinados e experientes e tudo mais, como é, né, o treinamento desses militares, eles puderam se confundir um instrumento meteorológico convencional com um objeto que eles concluíram ser um OVNI, um disco voador. E os materiais, assim, desse balão borracha, folha refletora, pau de madeira, fita adesiva, cordel, seria bem fácil ali para eles, de identificação, assim, no caso, né? Sim. Como que eles não conseguiram distinguir uma coisa de outra que supostamente eles estariam bem acostumados, assim, a talvez ver, né? Assim, a não ser que inventaram um balão novo E eles ainda não estavam cientes. Na última semana. Mas é muito, parece uma história muito furada, assim, né? Não dá, até porque, né, o coronel Thomas J. DuBois afirmou em 79 que a explicação do balão tinha sido um encobrimento da verdadeira história, e os destroços encontrados, eles tinham sido trocados para apresentar aos jornalistas. Então, teve tempo, porque naquela época era tudo muito devagar, pra você ver. 3 dias depois o jornal foi informar. Cara, 4 dias depois. Imagina, hoje, no mesmo instante, né? A mídia tá cobrindo as coisas, né? Antigamente o esquema era outro, então, né? Com 4 dias, cara, dá pra fazer bastante coisa. Você com pode 2 montar horas... uma história, assim, ó... Muito boa. Mas sabe o que eu acho mais louco? É que tem fotos de um cara chamado Curry Holden, né? E em algumas fotos que tiraram do destroço, né? E esse Curry Holden, ele fazia pesquisa sobre povos pré-colombianos na carreira que ele atuava, né? Então, ele estava no local onde um balão meteorológico, ou sei lá o que eles dizem ser, né? Porque diabos... A gente não sabe até hoje. Então, assim, por que diabos um arqueólogo com equipes de resgate e escavação estariam no local? Cara, pra mim isso não faz sentido nenhum mesmo, assim, por que eu vou levar um arqueólogo, trazer um arqueólogo de algum lugar pra ir nos destroços de um balão meteorológico? É meio estranho, né? Isso aí, assim, talvez o cara tava fazendo um bico. Tava fazendo um bico ali pro governo. Pode ser, mas eu acho que não. Acredito que não, né? E também as pessoas, né, das proximidades e tudo mais, eles relataram que tinha objetos pelo chão, bastões, assim, pequenos, de cerca de 1 centímetro, com gravações parecidas com aqueles hieróglifos, sabe? E ninguém conseguia decifrar nada dessas inscrições. Muito menos cobrir o tipo de material de como era feito, do que era feito essas peças, né? E eles também encontraram alguns fragmentos, folhas, parecida com alumínio, que nem a gente falou antes, né? Que não se amassava. Você amassava e logo depois ela desamassava. E esses objetos, eles pareciam ser indestrutíveis, gente, aos olhos de quem tava ali mexendo com o troço, né? Sim. É que pra época também, se chegasse com papel alumínio pros caras, talvez não era muito comum, né? Então aqui pode ser que seja uma coisa que eles estão falando, nossa, era de outro mundo.
talvez não fosse, entendeu? A gente não tem como saber. Eu não sei quão avançado os caras da meteorologia estavam naquela época. Não tem como saber qual que era a tecnologia utilizada na época. Não tem, mas vai que era essa, né? Vai que hoje em dia a gente cuida dos ventos e da meteorologia com materiais inimagináveis. Mentira, senão eles acertavam, eles erram tudo sempre. Pois é. Então não. Às vezes, né? Mas assim, é um interessante ponto de vista, né? E a gente sabe que algumas coisas, elas voltavam ali à forma original, né? Quando como esse alumínio e tudo mais. Mas o que será que os caras testaram mais? Com certeza, eu acredito, né, que eles tentaram colocar fogo, bateram, deram um sapeco nos negócios. Deram uns tiros. Um deles deve ter até dado uma mijada em cima desse bagulho, sei lá. Pra ver se reagir com o urino humano. Sei lá, os caras devem ter feito todos os testes do mundo, né? Do mundo dentro da fazenda, que seria possível, né? Porque... no caso ali, com o que eles tinham disponível, né? Mas... E em 1994, que é mais ou menos 47 anos depois do ocorrido, imagina, quase meia década depois. A Força Aérea dos Estados Unidos publicou um relatório identificando o objeto como um balão de vigilância de testes nucleares do projeto Mogul. E depois um segundo relatório da Força Aérea, publicado em 97, alegou que as histórias de corpos de extraterrestres provavelmente resultaram da queda de bonecos de ensaio, aqueles crash test dummies que eles usam para batida de carro, né? Que foram testados o impacto de altitudes elevadas. Pode ser que sim, pode ser que não sabemos. Vou falar o quê? E o incidente de Roswell, ele continua a ser do interesse da mídia popular, né? Porque é uma coisa que gera ali um entretenimento, né? Para as pessoas. Tudo que é esse tipo de notícia ali, a galera gosta, né? Desse tipo de coisa. Curte, né? E daí persiste. É bom pra encher o jornal quando não tem notícia. Vamos falar agora sobre Roswell, os incidentes. E persiste, né, a criação dessas teorias da conspiração e tudo mais em torno desse caso. E ali já foi descrito também como o caso mais conhecido, mais investigado e o mais desmascarado envolvendo OVNIs. Então, aquela coisa, uns acreditam, outros não. A gente viu um documentário até que retrata isso de uma forma diferente, assim, ele mostra a trajetória, mostra como ele caiu, porque a gente não tem quase dados do antes. O que a gente ouve em alguns locais é que houve uma tempestade nos dias anteriores e essa tempestade se alastrou para essas áreas, que foi possivelmente algum tipo de descarga elétrica ou algo envolvendo, sei lá, a nuvem ou, né, algum tipo de descarga que aconteceu. E resultou nessa queda. Por isso que a gente nem falou muito sobre a queda em si, porque não tem relato, só existe o relatos de depois. Eles escutaram um barulho e foram lá. Nada antes disso é de conhecimento da gente, né? Então fica um pouco difícil. Às vezes você tem que levar em consideração vários fatores para entender um ocorrido e tudo mais. E esse antes ali quase não tem, esse né? Não tem muita explicação do antes, né? E tem, em abril desse ano também saiu um documentário exclusivo do ano passado, no caso. Gente, eu tô em 2021 ainda, cara. Eu não consegui passar para 2022 ainda. Calma. Mas enfim, é um documentário exclusivo do History Channel chamado Grandes Mistérios da História com Lawrence Fishburne. Em um desses episódios, o Ben Smith, que é ex-agente da CIA, ele visita a família de Marcel, né? De quem recebeu um diário de anotações e tudo, né? O cara deixou ali rascunho com explicação e tudo mais. E esse Ben Smith, ele conversa com as testemunhas e outros especialistas, né? No assunto e tudo mais. E vai seguindo atrás ali de evidência, né? Que comprova que o governo americano sempre escondeu. Tem bastante teoria nesse documentário. E é bem interessante para ter, tipo, uma imagem mais visual, assim, da coisa, né? Da família, tudo mais. Bem legal. É bem legal. É bem interessante esse do Lawrence Fishburne. Foi ano passado, se não me engano, vai ter continuação de várias coisas, assim, desse tipo agora, nesse ano. Sabe o que eu me lembrei agora? O quê? Eu me lembrei que tem um homem que diz que ter convivido com um ET do caso Roswell. E ele lançou um livro, ele é daqui do Paraná. Do Paraná ainda. Do Paraná, o nome do cara é Domingo, segunda-feira.
E ele relata a amizade de quase 10 anos. O cara é amigo há 10 anos do ET do caso Roswell. Cara, eu tô rindo porque é muito, muito louco, assim. Não, mas o nome do cara não pode ser amigo segunda-feira. Ah, mas é. Assim, como eles se conheceram, eu não sei. Né? Mas eles são bem 10 anos de amizade, é bastante tempo. Eles se conheceram no plano astral, sei lá. De outras vidas. É, de outras vidas, né? Então, a doutora... Isso é muito interessante, né? Esses fatos agora que a gente tá falando. A doutora Shirley Wright, ex-assistente do físico Albert Einstein, meu Deus, afirma que tem gravações em que Einstein fez um tour no que seria um disco voador, além de ter acompanhado a autópsia, uma autópsia de um alienígena após o incidente Roswell. O cientista alemão ele esteve em viagem para o Novo México, nos Estados Unidos, após a suposta queda desse OVNI, né? Então, tipo, cara, você imagina assim, pode ser coincidência? Pode. Eu não sei. Pode, mas, né, talvez não. Então, tem esse envolvimento, né? Ela talvez libere essas... Eu não sei nem se ela tem, assim, em posse ou se ela viu, eu não sei. Pois é, não... Mas tomara que libere, né? Seria interessante, imagina. Verdade. Né? E esse caso também é tão famoso que o negativo de um único frame do vídeo que retrata ali a suposta autópsia, né, desse extraterrestre, que foi feita em 47, tá disponível num leilão virtual como token não fungível, uma NFT. Exatamente. Pela bagatela de $1 milhão. Esse é o lance inicial, no caso, né? Vai chegar provavelmente O cara vai fazer o quê? Vai vender todos os frames? Quantos bilhões ele vai conseguir? Porque um segundo é 30 frames. Pois é, o cara vai vender um frame, né? Um frame. Aí ele vai ter que tirar o frame do vídeo original porque o frame não é dele. Que loucura. Muito insano, muito né? E outra, ele já afirmou que é mentira, mas eu acho que faz parte da história. Acho que, né? Só que é um negócio que rega a fantasia de uma forma errada. Né? Não acho, né? E saiu no ano passado também uma notícia falando que após 70 anos, um investigador do caso revelou detalhes chocantes do caso Roswell. Esse investigador se chama Philip Mantle e ele afirma que o major Jesse Marshall, que foi o primeiro militar no local da queda, né, escondeu material de OVNIs em sua casa. Ele levou uma lembrancinha Levou também, um souvenir. de Aparecida do Norte americano. Exatamente. Eu sei que esse caso tem muito material na internet, cara. Inclusive a gente viu um documentário, né, que eu falei antes, que mostra essa trajetória da queda e tal. E foi bem feio, assim, a velocidade altíssimas e os pedaços ultrapassando estimativas de 4 quilômetros de distância do local do impacto. Cara, é muita doideira, né? Se parar pra pensar, assim, na história como um todo, o que aconteceu, os relatos. Fica aberto a interpretação, muita coisa, eu acho que deixa ali meio que aberto do que pode ter acontecido ou não. O que eu penso sobre isso? Eu não sei se eu acredito muito nessa história, eu acredito que talvez seja alguma coisa só pra botar medo nas pessoas, nos outros governos da época, pro governo americano, tipo, dizer que tinha alguma coisa ali que eles não tinham, que eles não faziam a menor ideia do que era, se existia ou não, mas... que poderia ter sido até um tratado. A gente finge um acidente, vocês pegam as peças e vocês trocam por 50 abduções de crianças até 12 anos de idade. E os Estados Unidos assinando assim. Aceito agora. Assinado. Pode levar o dobro, triplo. Entendeu? Cara, eu não sei, eu tenho muito pé atrás, assim, com esse tipo de coisa, mas... Eu acho que alguma coisa dali aconteceu, mas a gente não sabe realmente... Poucas pessoas devem saber realmente o que aconteceu, o que rolou, né? Eu sei que, assim, o resumo da história. Os caras estavam lá no fim do mundo, no desertão, escutaram um estrondo, saíram correndo, viram que era uma nave que tinha caído, os bichos ficaram doidos, eles pegaram, levaram uns vergalhão de 3 metros, o galpão com os carneiros. Deram um sapeco nos negócios. Deram uns tiros, botaram fogo, passaram na mão, na testa, no olho, lamberam os bagulho, amassaram o alumínio, fizeram tudo. Todos os testes possíveis. Fizeram até o conezinho de papel alumínio na cabeça. Exato. Exatamente.
E daí depois os caras falaram, meu, isso aí não tá legal, avisa lá o Dr. Xerife. Dr. Xerife. Aí ele avisou o Dr. Xerife, não, vou avisar o Dr. Coronel Xerife. Aí ele avisou os caras mais pica, aí eles vieram. Aí eles mexeram em tudo no lugar e falaram assim, venham aqui ver, venham pra ver o que é, um balão meteorológico. Aí a mídia foi lá e, uau, tirou as fotinhas, tudo bonitinho. No outro dia, só que tipo assim, muita gente foi lá nesse meio tempo também. Então, tipo, por isso que talvez a ideia que eles tentaram vender não pegou 100%. Porque talvez algumas pessoas tenham visto antes. Eles podem ter tirado os destroços, colocado realmente um balão lá depois pro pessoal, né? Claro. Mas, né? Isso são coisas que a gente nunca vai saber. Mas, assim... E o que vocês acreditam, pra quem conhece o caso ali, Roswell, o que vocês acham? Deixa pra gente nos comentários, eu quero ler. E assim, semana que vem o episódio vai ser surpresa. Então, isso sou eu dizendo que esse episódio acabou. Chegamos ao fim de mais um episódio. Chegamos ao fim, E semana que vem a gente vai ver qual caso que a gente vai comentar, né? Talvez a gente solte no Instagram antes ali. Semana que vem vai ter abertura, já está pronta há alguns meses, tempo já. E o Daniel, gente, vou falar que mandou muito bem. Parabéns, tio Dani. Obrigado. Talvez eu solte no grupo, pro pessoal ver ali no de antemão. Facebook, para eles darem uma olhadinha no Twitter e tal. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever. Se você está escutando no Spotify, vai estar o link do YouTube. Se você estiver escutando no YouTube, vai ter o link do Spotify. E em ambos vai ter o link do Instagram. Sigam-nos, né? Mas e aí, Amandinha, vamos para Roswell na velocidade da luz? Vamos. Tem que, quando for chegando perto, a gente vai desacelerando pra não quicar. Pra não quicar e rebolar e destroçar, né? Exatamente. Vamos marcar de um churrasco, o cara lá, amigo do ET de Roswell. Mas só se for um churrasco vegano. Churrasco vegano, porque vou assar uns abacaxi pra mim. Assa. Eu vou comer o quê? Carninha de ET. Não, vou comer só salsichão. Salsichão é Entendi. Forte, né? Isso aqui pra não passar mal depois, pra né? Pra não passar mal, Então, pessoal, muito obrigado aí. Gratidão, meu povo. Valeu pelos momentos sem câmera, mas agora a gente... Próximo já vai ser diferenciado. Tá nervosa? Eu tô... não vou nem falar como eu tô me sentindo, porque daí a gente decorou todo o local aqui, espero que vocês gostem. A gente tava pregando uns quadros na parede aqui e tal, deixando bonitinho. Deixamos uns efeitinhos aqui pra vocês terem pra onde olhar, não ser as nossas carinhas, né? Nossa carinha feia. Porque se eles ficarem olhando muito pra nossa cara, eles vão ver quando a gente fizer aquela metamorfose do reptiliano, assim, aquela piscada lateral, assim, Tem sabe? Tem que ter distrações no local pra não ficar 100% atenção na gente, porque eles vão descobrir que nós somos extraterrestres, né? Você não tá mais gravando, né? Eu? Porque eu acabei de falar que nós somos extraterrestres, então eles não podem saber. Sim, óbvio. Né? Claro. Então... E também deixa eu falar, semana que vem a gente vai ter um operador de mesa. É verdade! Ele que vai ficar passando as câmeras e ajustando as coisas. A gente tem um ETzinho que trabalha pra gente. A gente conseguiu contratou a CLT aqui, um ET. É o ET Dodô. ET Dodô. É irmão do ET Bilu. Não, na realidade o Dodô é meu irmão. E eu sou o ET Bilu. E eu sou o ET Bilu. Bom, chega. Pessoal, muito obrigado pra quem acompanhou até o final. Episódio mais levinho. A gente vai tentar deixar os episódios mais levinhos, mais engraçados, mais de boa. Pode crer, pessoal. Então é isso. Obrigado, galera. Vamos acertar aqui aprender os cintos. Vamos aprender os cintos. Vamos aprender os cintos aqui. Como é que tá o teu hoje? O meu hoje é... Lili. O meu é Blondlin. Blondlin, tá bom. Cintos apertados. Partiu? Valeu, galera. Beijão, pessoal. Obrigada.